Já estamos de volta e agora chegou o momento de um bate-papo profundo, gente. Uma sabedoria antiquíssima, mas que você pode colocar em prática e deve nos dias de hoje, viu? Vamos entender um pouquinho sobre o hermetismo, sobre as leis herméticas, com Caroline Barçalobre aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Edu. Obrigada mais uma vez. Estou muito feliz. Bom dia, todo mundo de casa. Carol, que é uma estudiosa, gente. Temas não só de espiritualidade, mas esotéricos também. Ela dá um banho de conhecimento. E esse é um assunto profundo, né, Carol? Bastante profundo, mas o que eu quero trazer pra gente hoje é que quando a gente fala de filosofia hermética, quando a gente fala de qualquer assunto que é um pouco ocultista, assusta as pessoas, né? E as pessoas acham que é muito complexo, é muito complicado, então eu sempre gosto de trazer o hermetismo e qualquer assunto ocultista para o nosso cotidiano, para que a gente possa entender a importância e para que a gente possa usar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa sabedoria que é tão antiga e que o próprio conceito hermético remete a algo fechado, né? Então a gente tem os potes herméticos que tem essa tecnologia de que nada entra e nada sai, mas que hoje a gente pode falar sobre isso abertamente, pode passar esse conhecimento e que é tão sábio e que traz uma facilidade para a gente compreender o universo, como ele funciona, como tudo harmonicamente está sincronizado, digamos assim. É isso aí. É entender, né, essa sincronicidade, eu acho que é fantástico, né? Essa coisa de que não existe o acaso, né? Tudo está conectado. Tudo está conectado. Assim como nós falamos hoje, a Lucia falou aqui muito pra gente, né? Sobre o quanto as nossas emoções, os nossos pensamentos impactam no nosso corpo. A gente entender os princípios herméticos e a gente entender como tudo está conectado, né? O hermetismo é uma corrente filosófica e espiritual que está aí há milhares de anos. Parte dos conceitos da figura de Hermes Trismegistus, que aí é uma grande... existem pessoas que dizem que o Hermes de fato existiu, que ele era uma pessoa, né? O que eu acredito que não, que era uma figura mítica que representava o deus Tote, o deus Hermes e o deus Mercúrio. Os três unificados. Os três. Então, é Hermes Trismegistus, que é 3 vezes Hermes, né? E Trismegistus, em grego, significa 3 vezes Hermes. Então, a gente tem ele na figura do deus Tote, que é egípcio, na figura do deus Hermes, que é aquele grande comunicador entre os deuses e a Terra, e também do deus Mercúrio. Então, quem gosta de astrologia, quem estuda, sabe que Mercúrio é um planeta que fala muito sobre comunicação, sobre sabedoria, aprendizado. Então eu acredito muito que Hermes tenha sido uma consciência que tinha todos esses aprendizados, né? E aí a gente tem as 7 leis herméticas, que são as 7 leis que regem o universo. E, nossa, eu passaria aqui horas falando sobre elas. Falando sobre ela, mas eu escolhi uma pra gente abordar hoje, que é a lei do mentalismo. O primeiro princípio hermético que fala para nós que o todo é mente, o universo é mental. Então, o que isso significa? Primeiro de tudo, é trazer aquela ideia pra gente de que Deus não é aquele senhor sentado num trono, né, avaliando ali, vamos ver se o Edu merece ou não algo. O reino dos céus ou não. Se vai arder no mármore. Exatamente. Se ele merece ser punido por algo ou não, né? Então, esse princípio hermético, o todo é mente, já traz a ideia de que Deus é tudo, Deus é o todo, é o universo completo. Então Deus não é essa figura mítica sentada no trono, né, que as pessoas para se aproximar de Deus precisam, né, eu preciso... Não, Deus está em tudo, em todas as coisas. Seja quando a gente fala dos planetas, quando a gente pensa no universo no geral, ou quando a gente pensa até no micro, na nossa realidade. Onde Deus está na minha vida? Em tudo. A professora Luciana Galvão fala muito sobre isso. Eu vejo Deus quando eu abro a minha janela. Eu vejo todo. Eu vejo as leis herméticas quando eu abro a minha janela. Então, Deus está na natureza. Deus está nas pessoas. Deus está no meu irmão do lado, na minha família, nos meus colegas de trabalho. E o principal de tudo, Deus está em mim. E as pessoas, às vezes, né, têm aquela dificuldade porque buscam fora, né, contatar como uma força externa, né, quando, na verdade,
o divino está muito perto, né? Muito perto. E as pessoas vão assim... Ai, quantas vezes você já não ouviu isso, Edu? As pessoas chegam assim e falam, eu tô tão distante de Deus, eu preciso buscar Deus, eu preciso procurar. E quando você se sente desconectada de Deus, é porque você está desconectado de você mesmo. De si mesmo. Quando a pessoa está distante de Deus, é porque ela não está conectada com ela. Ela se perdeu em algum momento da vida e ela não conseguiu mais se encontrar. Então, quando você quer procurar Deus, você tem que estar em paz consigo mesmo. Por isso que é tão importante uma prática de meditação, como a Luciana maravilhosamente fez aqui para nós hoje. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque quando você se sente desconectado da fonte, é sinal que você não está conectado com você mesmo. Porque todos nós somos um pedaço do todo, uma parte do todo. Eu sempre gosto de falar que nós estamos experienciando o todo. Então, o todo está se experienciando no Edu, na Carol, na Luciana, nos meninos aqui. Então, nós estamos passando por diferentes situações, mas nós fazemos parte do todo. Nós somos uma centelha divina. Nós somos um pedaço de Deus. Então, nós costumamos muito, né? E eu acredito que isso tenha sido base da nossa história, da humanidade. O ser humano se distanciou muito da natureza, né? Então, Deus é uma coisa, o ser humano é outra, a natureza é outra, tanto que degradou a natureza, né? Enquanto antigamente... as pessoas eram politeístas, então tinha o Deus Sol, tinha, né, Ra, que era conhecido como... Então, eles já consideravam a natureza como divindades. E, na verdade, o todo é tudo isso. Então, quando a gente reverencia Deus, quando a gente reverencia o todo, né, a gente tem que reverenciar a natureza, a gente tem que reverenciar o próximo, a gente tem que reverenciar a si mesmo, com amor próprio, com cuidado, né, com melhora. Por quê? A gente precisa um dia voltar para a fonte, para essa fonte universal, para esse todo. E como a gente retorna? Evoluindo, melhorando. Então, o Edu tem experiências, a Carol tem experiências, a Luciana tem experiências. Estamos aqui em roupagens, digamos assim. Estamos aqui em personagens. Mas a nossa alma pertence a esse grande universo, pertence ao todo. Então... como eu me aproximo de Deus se eu não consigo respeitar a minha família, se eu não consigo respeitar o meu companheiro, se eu não consigo respeitar as pessoas ao meu redor, se eu não respeito a natureza, se eu não respeito os animais? Então, o todo está em tudo o tempo todo. Agora, esse princípio da mente ao todo também nos faz refletir, né, do quão poderoso é o nosso pensamento, né, o poder que a gente tem de criar as coisas, né? Exatamente. A nossa volta, criar a realidade, né, que a gente está inserido. E a gente tem que entender que o princípio da criação, ele é mental. Então, estamos todos na mente de Deus. Quando a gente fala do universo observável ou não observável, que a astronomia fala muito sobre isso, a física fala muito sobre isso, o todo, ele está experienciado ali, mas nós estamos na mente do todo, nós estamos na mente de Deus. E assim como a imagem e a semelhança de Deus, e não a imagem e a semelhança corpórea, mas sim o poder de criar a nossa própria realidade. Então, nós estamos criando a todo momento, como a Luciana muito bem falou. Se nós estamos com alguma mágoa, se nós estamos com pensamentos negativos, nós estamos criando a nossa realidade sem perceber. Algumas pessoas falam, né? Porque existe uma vertente hoje muito grande sobre lei da atração, lei da suposição, e as pessoas, eu não acredito em lei da atração. Tudo bem, você pode não acreditar, mas ela está acontecendo, você acreditando ou não. Então, se você está com pensamentos negativos, ela está acontecendo de forma contrária. Você está criando a sua realidade de acordo com o seu pessimismo, de acordo com a sua reclamação, de acordo com as suas mágoas, né? Então, nós somos capazes, completamente capazes de criar a nossa realidade, de focar, de colapsar a onda, né? De escolher qual realidade eu quero viver a partir de agora. Então, todos os dias quando eu acordo, eu tenho infinitas possibilidades. Sou eu que vou escolher. Eu quero um dia... Carol, mas eu não escolho as coisas que vão acontecer, os problemas, os obstáculos. Às vezes eu acordo motivada e de repente meu carro quebra, né? O ônibus quebra no meio do caminho, o metrô dá um problema. Tudo acontece. Tudo acontece. Talvez isso eu não possa escolher, mas eu posso escolher a forma que eu vou reagir a esse problema, a esse obstáculo. Eu vou continuar nesse padrão vibracional, que também é uma das leis herméticas, a vibração, né? Então eu vou continuar nessa vibração negativa, ou eu vou simplesmente encarar e transmutar essa energia e começar a pensar positivo, em quantas coisas melhores podem acontecer, né, ao decorrer do dia. Quais planos futuros positivos eu posso fazer para criar essa realidade que eu quero vivenciar, né? Então, como a Luciana falou hoje, o passado já foi. O passado ficou lá atrás. Então, agora eu preciso criar o hoje.
Você como oraculista, a maioria dos oraculistas vão ouvir todos os dias as pessoas chegando ali no oráculo e falando: eu quero saber sobre o meu futuro. O que vai acontecer no meu futuro? Verdade. Meu futuro vai mudar. E eu sempre falo que o futuro é uma consequência do presente. Se eu não faço escolhas hoje que vão me direcionar ao que eu quero, não existe oráculo milagroso que vai trazer esse futuro tão benéfico. Todo mundo quer, né, Edu? Sentar ali numa mesa oracular e ouvir que coisas vai ficar maravilhosas. Que o amor da sua vida tá chegando. Que o amor da vida tá chegando. Mas se eu não estou criando essa realidade, se eu estou ainda sofrendo pelaquele ex-amor de 10 anos atrás, provavelmente esse amor não vai chegar, não vai estar compatível à minha vibração, à realidade que eu estou criando. Se eu estou no passado, como eu vou criar um futuro diferente? Porque essas linhas são imaginárias, né, Edu? Tem coisas que são tão lógicas, né? Assim, fáceis de a gente parar para fazer uma previsão, né? Até sem precisar olhar um oráculo, né? Porque é muito lógico, racional. É só a gente ver o caminho que a pessoa está trilhando e como que ela está lidando com tudo, né? Então, não precisa de uma paranormalidade ou de um oráculo para poder prever determinadas coisas. E o oráculo nada mais é do que um reflexo do nosso próprio inconsciente. Às vezes, o nosso inconsciente está mostrando: você quer um amor novo, mas a sua realidade sendo criada é o passado, então você não vai conseguir isso. Aí você precisa ir atrás de um oraculista para que o oraculista capte essa energia, capte o seu inconsciente, falando: pelo amor de Deus, vamos sair dessa realidade, né? Vamos te mostra aquilo que você não tá vendo, né? Mostra exatamente aquilo que está oculto, que você não quer enxergar, né? Por isso que é tão importante a gente se observar. A gente se conectar, quando eu quero me conectar com a fonte divina, tá numa vibração alta, quando eu quero me conectar com Deus, é olhar para dentro de mim. O que eu preciso mudar? O que eu preciso me transformar? Quais são os bloqueios que estão me impedindo de seguir em frente? Trabalhar isso e sempre pensando naquilo que eu posso concretizar, aquilo que a minha mente pode colocar ali. A gente fala de práticas de visualização, práticas de meditação, para que você consiga visualizar o que eu quero realizar daqui para frente. Eu sempre pensava muito que eu desde menina acompanhava a Vibe e queria a Vibe. Queria Vibe mundial. Aparecer na Vibe. E eu apareci. Depois, assistindo a Astral, eu falava: um dia eu queria estar ali na Astral. E hoje eu tô aqui. Sim. Então, a nossa mente tem toda a capacidade de concretizar aquilo que a gente quer, imaginando, visualizando. E isso, Edu, não é nem só sobre a parte espiritual que a gente fala, sobre, né, a lei da atração. Isso que a gente tá falando é física quântica. O nosso cérebro, quando a gente visualiza algo, ele vai ali no nosso dia a dia nos direcionando para que a gente realize aquilo que a gente visualizou, aquilo que a gente pensou. Inconscientemente, nosso cérebro vai falando: vai por aqui, vai por lá, vai aqui, dá um passinho ali, conversa com tal pessoa, para que a gente possa realizar aquilo. Então, quem fala que eu não acredito nisso, isso é bobagem, essa pessoa está criando uma realidade também sem acreditar, mas uma realidade negativa. É verdade. Não percebe que tá criando, mas tá criando, né? Inconsciente, né? E toda a realidade a gente tá criando inconsciente. Então, por isso que é importante a gente... o orar e vigiar da Bíblia, né? Vigiar os nossos pensamentos. Porque quando a gente tá ali, e nosso dia a dia, cheio de problema, ou às vezes a gente tá lavando uma louça, nosso pensamento tá como? Tá indo embora. Às vezes ele lembra de um trauma lá do passado, uma briga que você teve, aí vem um mal-estar, uma sensação ruim. Às vezes ele se projeta pro futuro com preocupações que nem existem, não são reais, são só fantasias da nossa cabeça. E por que é tão importante você se manter ali no momento presente, tomar cuidado com os seus pensamentos? Para que você não fique ali nem ligado demais ao passado, porque você pode ter uma depressão por estar ali só pensando no que você não mudou, ou no que era e hoje não é mais, ou criando uma ansiedade, né? Pensando sempre no futuro, criando fantasias, ilusões a respeito do futuro, que talvez nem vão acontecer, problemas, obstáculos futuros. Então, quando a gente tem um problema, é importante a gente tentar resolver aquele problema, mas não fazer ele o foco central da nossa vida. Porque senão, tudo que a gente coloca energia se maximiza. Sim. Tudo que a gente coloca foco na nossa vida aumenta. Vou dar um exemplo muito besta. Às vezes você tá lá, vivendo a sua vida normal, e aí você se apaixonou por um menino que se chama João. Parece que todos os homens que você conhecer vão se chamar João. Você vai ver uma placa escrito João. Você vai passar na frente de uma lanchonete que chama João. Vai tocar uma música na rádio que vai falar de João. Parece que tudo te lembra João. Por quê? O
que acontece? Às vezes, você já ouviu a palavra João várias vezes, mas a sua energia não estava focada ali. A partir do momento que focou no João, parece que tudo remete ao João e vai te levando ao João. Isso acontece com o algoritmo, nas nossas redes sociais. Instagram, né? Você procurou um sapato, vai aparecer sapato o dia 300 inteiro. sapatos, é verdade. Né? Então, aquilo que a nossa mente está focada é aquilo que se maximiza na nossa vida, né? Eu falo que o nosso celular é um algoritmo igual ao do universo. Tudo aquilo que eu coloco energia se expande. Então, sou eu que decido se eu vou colocar energia naquele problema, vou maximizar ele, expandir ele, ou eu vou tentar resolver da forma que eu puder. E se eu não conseguir resolver, eu vou colocar energia em outras situações da minha vida para ver se aquela energia ela vai girando, ela vai se resolvendo, ela vai acontecendo. Então, eu quero achar um amor, eu quero achar um emprego. A minha energia tá focada, será naquele emprego que eu perdi, naquele emprego que eu fui demitida? Ou será naquele emprego que eu quero criar, no salário que eu quero receber, na função que eu quero exercer? Né? Será que eu já tô positiva? Será que eu já tô agradecendo aquela oportunidade que vem? Por que é tão importante a gente agradecer? Porque você já confia que aquilo vai acontecer. Você já tá pensando positivo. E se a gente pensar, é uma sabedoria ancestral. Os índios dançavam para a chuva, agradecendo que ia chover, acreditando que aquela chuva iria vir, e de fato chovia. Então é uma sabedoria ancestral. Ai, não gosto de ser gratiluz, não gosto, né? Agora, as pessoas, não gosto de pensar assim. Porém, se você está pensando positivo, se você está nessa energia de agradecer, de já se manter naquela vibração, já colocar a sua mente naquele estado, é muito mais rápido e muito mais fácil de acontecer do que se você estiver reclamando, do que se você estiver negativo, do que se você estiver... às vezes você próprio se blinda e fecha de oportunidades porque você tá ali preso no seu problema, né? Imerso naquele ciclo, naquele padrão repetitivo que nós já falamos várias vezes aqui. Sim, sim. Agora, Carol, são 7 então, né, leis? A gente não vai explicar todas, né? Hoje é uma introdução aí no papo, né? Vou até levar a Carol no podcast também, né? No Medium Night, para a gente poder abordar cada uma com profundidade. Mas se a gente pudesse só pontuar elas, assim, para a galera refletir, né? Ou algumas delas, quais são as outras? Então, nós temos o princípio do mentalismo, que o todo é mente, o universo é mental. Temos o princípio da polaridade. Então, esse princípio fala muito que tudo no universo é dual. Então, por exemplo, amor e ódio. É o mesmo sentimento em polaridades opostas. Nós temos o princípio do ritmo, que fala que tudo no universo está em constante ritmo como um pêndulo entre o positivo e o negativo. Então, quando você estiver numa fase muito ruim da sua vida, fica calmo. As coisas vão para o positivo. E quando você estiver num momento muito bom, também não deixa subir na sua cabeça, porque uma hora você vai cair no polo negativo. É como se fosse uma grande roda gigante. Isso nós vamos ver em várias vertentes espirituais, né? A roda de Sansara, enfim. Isso é muito comum, a gente entender que tudo é cíclico na vida. Né? A roda da fortuna do tarô, tudo sobe, tudo desce. A gente tem que aproveitar esses momentos, aproveitar as oportunidades, porque se eu não sei o que é ruim, eu não sei o que é bom. Sim. Se eu não passo por momentos ruins na minha vida, eu não vou saber aproveitar os bons. Então, é exatamente esse ciclo da vida. Né? O princípio da vibração, que acho que é o mais falado no mundo da espiritualidade, nada está parado. Tudo está vibrando o tempo todo. Então, seja um átomo, uma molécula, tudo está vibrando. Aqui dentro desse estúdio hoje, aí dentro da sua casa, tudo está vibrando. Até o que está aparentemente parado não está. Não está. Está vibrando. Tudo é energia e tudo no universo está vibrando. Então, a minha casa ela está com uma energia ruim. Sim, as paredes da sua casa estão vibrando, os objetos dentro da sua casa, tudo está vibrando. O seu carro, tudo está em constante movimento. E depois nós vamos ter também o princípio do gênero, que vai falar que tudo no universo parte de duas energias, uma feminina e uma masculina. Que, para quem conhece o taoísmo, é o quê? O yin e o yang. Então, nós temos essas duas energias que moldam todo o universo. Energias um pouco mais femininas, energias um pouco mais femininas, mas que se complementam e formam o todo. Então, Deus é homem, Deus é mulher, Deus é o complemento. Deus é o yin e o yang, é o todo. São essas duas forças que se complementam e que estão dentro de nós. Todos nós temos energia masculina e feminina. Em equilíbrios diferentes, mas é importante a gente equilibrar
tudo no universo é importante manter o equilíbrio. Então, nós temos mentalismo, temos lei do ritmo, da polaridade, temos a lei do gênero. Qual mais que eu não falei? Nós estamos em 5. Mente, polaridade, dualidade, gênero, ação e reação. Tá. Ação e reação. Então, tudo que a gente faz, de alguma forma, retorna para nós. Causa e consequência. Causa e consequência. Tem muita gente que fala que não acredita, né? Ah, eu não acredito em karma, eu não acredito em lei do retorno. Tudo bem, você pode não acreditar, mas é como se você não acreditar na lei da gravidade, né? Ela está aí para todo mundo. Então, de alguma forma, tudo que você faz vai voltar. Então, se você emana amor, esse amor retorna. Se você emana raiva, essa raiva retorna para você. Tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando o tempo todo, retorna para você. Até o ato de pensar. Não esquece que o todo é mente. Então, se eu estou pensando algo negativo, isso também retorna para mim de forma negativa. É que às vezes as pessoas não percebem como que acontece esse retorno. Então, elas não associam que aquilo que elas estão vivendo, né, pode ter a ver com alguma coisa que foi feita, né, anteriormente. E fica esperando retornar para o outro. É verdade, né? Desejando para o outro. Então, alguém que me fez mal, eu fico ali todos os dias esperando. Ai, Carol, eu não acredito, porque gente que é muito ruim não tá pagando. Mas você não sabe a vida do outro, Exato. Você não vive. É porque às vezes não tá pagando da forma como você gostaria que pagasse, mas está pagando. E às vezes a pessoa não vai pagar nessa vida, vai pagar em outras. Pois é. E às vezes também não acontece ali diretamente com ela, mas com alguém que ela goste muito, né? Exatamente. E que também se acontece com a pessoa, porque a pessoa também tem esse karma, tem um aprendizado, né? Mas ela sofre junto. Isso é tão complexo, né? É muito complexo. Mas achar que não vai pagar é complicado, né? Por aí paga. Porque as pessoas acham que... Hoje em dia tem muito essa vertente de que tudo se pode, quem tem mais poder. É só você abrir o TikTok que você vai se deparar com muitas pessoas que acham que podem fazer qualquer tipo de trabalho. Sim, que nada acontece com elas. Que nada acontece, que eu sou a mais protegida de todas, né? E a gente sabe que não é assim. E essa é uma sabedoria muito antiga. O hermetismo, ele é independente de uma religião. Inclusive, as religiões, muitas delas tiveram base nos princípios herméticos. Então, é o que eu sempre falo. Você quer correr o risco de colher? Você está tranquilo com aquilo que você está plantando? Eu acho que muito vai da nossa consciência, da nossa mente. Você fez algo, você está tranquilo com aquilo que você fez? Tá tudo bem. Se você não estiver, se a sua mente estiver ali pesando, se você estiver culpado por aquilo que você fez, pode ter certeza que você já está colhendo pela sua culpa e ainda vai colher mais por aquilo que você está fazendo. É isso aí, gente. Muito legal. Então, tivemos um bate-papo aí sobre leis herméticas com a Caroline Barçalubre, que tem também as redes sociais ali completas e recheadas de conhecimento para você. Se você não está seguindo ela ainda no Instagram, não perca tempo. Siga Cabala Holística, tá? Cabala com K. Cabala Holística. A Carol também atende, né, Carol? Com vários oráculos e com mesa também, com várias técnicas. Apometria, vidas passadas, baralho cigano, tarô. Então, para você saber mais, agendar o seu atendimento é nesse WhatsApp. 11998587637. Vou repetir. 11998587637. E hoje os atendimentos podem ser feitos à distância também, né? A gente tem recorrido muito a essa ferramenta que dá muito certo, né, Carol? Tem, e as pessoas falam, ai, dá certo. Sim, gente, a energia, ela transcende o tempo e o espaço. É isso aí. Cursos também, Carol, ou aulas particulares? Por enquanto não estou montando o curso de leitura de registros acásticos, que legal. Todo mundo pede há anos para mim, para que eu ajude a auxiliar as pessoas a se conectarem com as suas vidas passadas, com fragmentos, com memórias. Então estou terminando de formatar esse curso para lançar. Poderíamos fazer de novo, né, aqui no programa, uma vinda sua. Vamos fazer, claro. A gente já falou, né, de registros acásticos, né, uma vez, mas vamos falar de novo. É um assunto que tem muito pano pra manga aí. E para fazer atendimentos, né, que a galera adora também, muito, né? aí as pessoas mandam um nome e a gente vai, né, Vamos abrindo. fazendo. Você tem feito lives também, ou não? Não, lives eu não gosto muito de fazer, só venho aqui pra... Lives eu só faço aqui, eu sou tímida. Então,
É uma exclusividade nossa. Gente, segue lá então, Cabala Holística. E aí em breve a gente anuncia também, né, sua ida ao podcast para a gente aprofundar nesse assunto. Isso, aí a gente de fala hermetismo. sobre as 7 leis, discorre, como a gente adapta e usa ela no dia a dia, sobre a sabedoria hermética, e daí a gente fala sobre tudo. Combinadíssimo. Obrigado, viu, Obrigada Carol? Adorei. A você, Edu. E adorei a sua companhia também, gente, nessa sexta-feira. Que o seu dia corra de uma forma tranquila, suave, gostosa, que você tenha um final de semana abençoado, porque segunda-feira a gente está de volta às 10h30 da manhã. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.